E aí, pessoal, eu não escondo que eu adoro contar uma boa história. E os meus convidados de hoje são responsáveis por algumas das melhores histórias que eu contei na minha carreira. Em comum entre eles, o ano de 1992, Olimpíadas de Barcelona, e o fato de terem saído de lá com medalhas no peito. Estão aqui Gustavo Borges, medalha de prata. Eu tive a honra de fazer essa medalha na natação. Que bom ter você, Gustavo. Prazer estar É aqui tão legal a contigo. gente relembrar algumas coisas que a gente viveu naquele período e falar massa. de presente e de futuro também. Opa, com certeza. E Tandy, nossa medalha de ouro no vôlei. Que legal ter você, Tandy. Mas eu queria que a gente começasse com vocês me dizendo o seguinte: o que significa ter uma medalha no peito? No caso, você 4, né? Mas o que significa sair de uma Olimpíada com uma medalha? Significa sonho realizado. É o mirim do Botafogo dos 12 anos. Roubava a camisa da minha irmã e botava no extintor de incêndio para dar para os meus amiguinhos quando ela chegava no treino. Ela treinava, era infante, e ela via todo mundo com 7 Adriana. 7 Adriana, ela queria me matar. E eu pedia, pegava o tênis dela, usava o tênis apertado. Meu pé já era 41 e o dela era 39. E daqui a pouco eu consegui a medalha, assim, e consegui antes dela, né? Porque ela que as conseguiu pessoas em 96. confundem. É. Sua irmã mais nova. Minha irmã é 4 anos mais velha do que eu. E eu acho que é isso, o orgulho de você saber que você chegou no ápice da sua profissão. Sabe quando eu penso em Olimpíada e penso em medalha? É o reconhecimento do atleta, é o reconhecimento da profissão, né? Então, e aí eu comecei a pensar, como eu posso explicar isso de uma forma diferente? E eu estava tentando fazer uma analogia, tentando fazer uma construção, até que me veio à tona um pensamento. Não sei se funciona, mas vem comigo, Vamos tá? ver, vamos ver. Não Vai está muito aí. treinado, não, mas é mais ou menos assim. Não sei se já teve oportunidade de ir num restaurante Michelin. Ou restaurante top, caro, daqueles que assim, paga uma bufunfa para você se alimentar lá ou comer. Quando você vai num restaurante chique daqueles, você está comendo algumas coisas ali que você às vezes nem imagina o que você está comendo. Então, por exemplo, você está comendo e de repente vem assim, você gostou disso? Gostei, nossa, que absurdo, nosso chefe bate palma Mas e tal. o que é, né? Aí o chefe falou assim, você acabou de comer língua. Língua? Mas eu não gosto de língua, né? Por que eu estou falando isso? A hora que você pega vários elementos do restaurante, você tem uma explosão de sabores e uma explosão de sentimentos em relação àquilo que você está vivenciando. É uma experiência. É uma experiência. Mais do que só a comida. É uma experiência. E naquela experiência, né, de participar, de vencer, de ganhar das Olimpíadas, eu imagino algo que é mais ou menos similar. Porque ao mesmo tempo que você tem o reconhecimento naquele momento, que você recebe a medalha, recebe o título, recebe o prêmio, recebe a participação, é ao longo da sua vida que você retorna para aquele sentimento, para aquilo que aconteceu, e você fala, aquilo aconteceu naquele dia e foi muito legal. O aprendizado, ele vem 20, 30 anos depois. Não, mas e a emoção? Assim, o cara de 19 anos que chega lá, você chegou com alguma expectativa sua, interna, de medalha? Você falou assim... Naquela época eu cheguei. Chegou. Só que hoje eu valorizo muito mais aquela medalha do que naquele momento. Aí você, assim, com um pouco mais de, sei lá, discernimento, de envolvimento, você fala assim, cara, aconteceu lá. Mas a emoção é muito grande do resultado. Você tinha expectativa pela medalha? Porque o Gente, vôlei foi a nenhuma. primeira medalha coletiva, né? A gente nunca tinha Esporte ganhado uma coletivo. medalha em esporte coletivo, né? De 70, a gente estava até conversando isso antes. De 70 até 92, nenhum outro esporte tinha vencido. A época do Pelé no futebol com a Copa do Mundo. Aí teve Oscar, Marcel, geração no Pan-Americano. Mas a mas nível não em mundial e Olimpíada. olímpico foi a primeira mesmo. E o time, você lembra de uma... Quarto lugar era ouro pra gente. Era Eu isso lembro que que vocês nós imaginavam? estávamos pousando em Barcelona, eu, Negrão e o preparador físico, Júlio Noronha, os nossos ídolos, né? Marcos Vinícius, Bernard, Renan, Montanaro, os caras que a nossa geração aparecia por causa deles, né? A nossa referência. Então, a nossa obrigação, e eles tinham acabado de sair da seleção brasileira. Era uma renovação, Assumimos né? um time super jovem com o Zé Roberto com 38 anos, sem saber o caminho do sucesso, altamente talentosos individualmente. Só que quando a gente juntava no coletivo, encontrava os cubanos, era um inferno, não conseguíamos. E eu lembro que nós estávamos pousando e aí o Julinho virou e falou assim, que lugar vocês acham que a gente vai tirar? Aí eu falei, caramba, se eu falar quarto, será que ele fica chateado? Aí eu falei, quarto. Pelo amor de Deus. Aí o Negrão, eu também acho, quarto. Aí eu falei, pronto, ele vai brigar. Ele falou assim, tá ótimo pra gente. Eu falei, cara, se a comissão técnica Tá também achando que acha, o quarto- então tá bom. Mas é muito curioso, porque na final aconteceu com vocês duas coisas que, para mim, como repórter, foi muito boa. Né? O sofrimento de vocês foi muito legal. Então, você não ter aparecido em segundo, para mim foi maravilhoso. A história, quando você conta, ela fica legal, né? Nossa,
visualmente a gente sabia que você não era o Eu oitavo. achei, a minha leiguice na natação, achei que você que buscou a medalha pro Gustavo. Deixa Porque assim. estava lá quietinho, Ela- ajoelhado. A Fátima em cima Aí tentando você entrevistar. levantou, foi. Eu tava tentando, né? E ele ficava, ele olhava e Você fazia buscou assim. aquela medalha, fala a verdade. Agora pode contar, agora que a gente tá entre amigos. Gente. Não, mas assim, quando eu vi o Coraci vindo, que tinha recurso, era visível. Você não tinha sido o oitavo, né? Não. Além de estar em oitavo, não tinha nem o tempo, estava em branco. Aí foi um desespero danado, né? E aí e eu ficava tentando, que eu queria saber com ele, como é que ele estava se sentindo, porque ele estava na quina, assim, sentado, Isso. agachado. Você em cima com o microfone, o microfone com Quase fio, né? jogando. Ainda Rapunzel bem- joga as tranças. Eu lá jogando o microfone. Eu Quem assim, é que estava ali com você? Tinha uma pessoa em Rogério pé. Romero. Ah, tá. Tinha uma pessoa em pé ali que eu não lembrava. Aí saímos correndo ali, aí tudo aconteceu. Claro que... Coraci chega do teu lado. Me diz... Gustavo, Medalha de prata, É tá? prata, Gustavo. Aí pronto, ele saiu correndo, eu saí correndo atrás. Eu acho que você saiu naquela correndo. corrida sua que eu vi nos vídeos lá, cara, o Usain Bolt ficou pra trás. Eu não podia Foi. perder essa Eu história lembro, de jeito nenhum, gente. A Fátima deu um pique Eu assim, ó. fui lá. Não, eu tô dizendo, em termos de reportagem, de contar história, por isso que eu digo, essa história... Você colocou nos seus top 10, fiquei super... Porque ela Muito ganhou forte. um colorido. Ele tava assim, fora. Nós fomos do zero, pro pódio, né? verdade. E aí aquela matéria... E pra mim tinha também uma coisa muito que era a minha primeira Olimpíada. E era a primeira medalha que eu estava cobrindo. Que legal. Então, tudo ali de início Foi muito foi muito incrível, né? Depois Foi encontramos intenso. seus pais na saída, sua irmã. Nossa, foi uma Pô, foi festa. maravilhoso. É a prata do Brasil. Medalha para Gustavo Borges. Eu podia ter sido escalada ou para fazer a cobertura da matéria, a reportagem que iria para o jornal, ou me Coloca. colocarem no ponto de vivo para falar com os Ah, Eu fiquei no ponto de mas vivo. claro. Foi. Aí Nós as fomos. famílias, vocês vinham todos. O Marcos, o show ajudou muito, eu tô falando, a Fátima tá ali, vai lá. Então isso tudo foi muito, muito legal. E por isso que eu digo, são histórias que para mim não saem, mas eu tive às vezes pouca oportunidade depois com vocês de saber detalhes assim sobre o que significava essa medalha. Se vocês imaginavam que ela viria. Ele disse que quarto lugar estava bom. Você imaginava, pelo seu tempo. Porque eu acho que na natação tem a questão do Diferente. tempo, Eu né? Mas, é mas diferente. ó, o detalhe, eu estava em quarto no ranking. Então eu tinha 3 empatados em primeiro, eu estava em quarto. Com 3 décimos, que é bastante coisa na natação. Só que 2 deles eram velhos na época. Tinham 27 anos. Imagina isso. Olha isso. 27, a equipe de vôlei de 92, a faixa etária ali era entre 22, 19 e 22. 22. Era muito jovem, os mais velhos tinham 22. O esporte envelheceu na nossa geração dali para frente. Envelheceu no sentido de que vocês, atletas, conseguiram ter exato. mais longevidade. Teve uma evolução em termos de faixa etária. Então, Eu hoje acho que você a pega... tecnologia também ajudou Ajudou muito. muito, Muito. Os fisioterapia. nossos treinamentos, antigamente, geração de prata, para nós já foi um pulo. As gerações agora, eles treinam com canhão sacando para eles. Antigamente a gente tinha que estar sacando. Então tem tendinite. Mas a tem minha expectativa contusões. era de medalha. Você... No 100 livre era de medalha. E você a minha conversava isso em casa com a família, assim? Você dizia, não, eu conversava vou... mais com o treinador, né? Sim. Em casa fica naquelas expectativas. Não falava muito de medalha de tempo em casa, né? Até pela relação. A relação sempre foi muito boa, mas era sempre de incentivo dos pais. Agora, quando você tem a visão do ranking, está em quarto, 19 anos, com 2 de 27 ali, fala, cara, Você de 20... respirou? Respira. Não, porque tem isso, não é? Não, 50 metros a turma não É respira direto. hoje em dia. 50. Não, mas você tem uma cadência de braçada. Então era 4 Você braçadas. conta a braçada? Você conta o Porque eu vi uma do ritmo de Phelps braçada. falando que parece que Ele entrou sabe. água. Isso, Essa dos história é dois borboletas. linda. 2008. Que entrou água no óculos dele e ele falou, gente, vou pela braçada. O patrocinador E ele deve ter Isso foi adorado 2000. isso. Adoro. Mas acontece, tem tanta coisa, né? Tem tanto imprevisto. Muito. Eu acho que isso Você que é treina mágico. o movimento sabendo que o nível de consciência corporal é incrível, né? Quando você tem atletas de alto rendimento. Estava conversando ali no bastidor. Fica intenso, noite antes da competição, uma pressão ao longo da semana inteira. Mas se você está parado aqui visualizando a tua batida, como você recebe, você sabe o movimento. Você não precisa fazer para você executar. Fica na rotina, né? Do Fica na rotina. treinamento. Mas o Michael Phelps ali, o treinador sacaneava ele, né? Parece que desligava a luz para ele treinar no escuro. Então ele treinava no escuro. Ele chegava na competição. Isso é uma técnica que você pode utilizar, mas é uma técnica meio sacana, né? Nossa, Então ele vai chegar carrasca, né? Ele vai competir, competições preparatórias, o técnico ia lá, quebrava o óculos, dava na mão dele e saia fora. Ele ficava assim, momentos antes de pular na piscina, ele não tem um óculos para pular. Então você tem assim aquelas adversidades que você encontra, porque num momento como esse fez jus ao treinamento. E isso é mágico no esporte, né? Porque por mais que tenha o tempo, que tenha o treino, tem o imponderável que sempre pode acontecer, né? E que você não tem muito como controlar. Queria muito saber se vocês, assim,
atleta de alto rendimento acaba tendo uma rotina muito rígida, né? Acaba tendo que abrir mão de muita coisa. Se tem o tal do, como quem faz regime tem o dia do lixo. Tem assim, acabou, competiu, ganhou, medalha. O que faz no dia seguinte? Sabe uma coisa que o atleta ele tem uma capacidade, e acho que esse é uma questão de modelo mental muito forte, é que você trabalha tanto tempo daquela forma que tem... E aí depende da característica, da personalidade da pessoa, de como ele vai extravasar toda aquela pressão, ou toda aquela disciplina, ou todo aquele treino. Então você vai ter pessoas que vão falar assim, agora eu não vou dormir durante uma semana. E tem gente que fala, é mais um dia ali, vou comemorar. Você vai comemorar como? Pô, abraçando sua família, pode até dormir até mais tarde, mas você tem muitas oportunidades ao longo da sua jornada de treinamento, que é muito sacrificante, mas sacrifício para um atleta é uma coisa boa, que você vai comemorar das mais variadas formas, como uma pessoa que passa num concurso público, ou uma pessoa que tem uma coisa muito importante, nasceu um filho, vou comemorar. Como é que você comemora o nascimento do seu filho, ou de um momento que é muito importante na sua vida? Você não vai ficar uma semana comemorando lá, você vai comemorar de uma maneira como você gostaria de comemorar. Então, acho que é muito individualizado o negócio. E lógico, quando você está num grupo como a Olimpíada, o que aconteceu é o seguinte, terminou a competição, uma semana. Eles estão competindo ainda, né? A natação acaba umas... O esporte coletivo é terrível. Porque vocês com as do duas primeiro semanas. ao último dia, tu vai vendo todo mundo ganhando medalha. Mas assim, acabou a natação... E aí já vai o pessoal para as baladas. Isso, aí você tá lá, vamos comemorar. Aí você já tá lá na Olimpíada comemorando. E os caras estão lá na Vila Olímpica assim agora. Legal, vocês estão indo para... Estamos para comemorar. Pô, parabéns, campeão. O Rogério Sampaio chegou com a medalha dele, eu, Pampa e Negrão. Nossa. E aí eu falei, pô, Rogério, que bacana. Cara, a gente pode pegar rapidinho? Pode. Eu falei, esfrega aí, gente, esfrega. Entendeu? E ele já estava liberado. O esporte, né? Eles chegam, ficam uma semana. A primeira semana e acaba. E depois é ginástica. Então, cada um vai o atletismo fazer. Atletismo entra na segunda semana. Deles, a ginástica com judô. Agora, me diz uma coisa. Você acha que tem muita diferença para o atleta, o fato de ser um esporte coletivo ou um esporte individual, mas tem muita diferença na questão da preparação, por exemplo? É mais a questão, a preparação emocional é mais forte? Eu acho que só tem uma diferença na preparação. O restante é tudo muito parecido. E lógico que na execução do resultado também tem uma pequena diferença ali, porque você está em 6 ali. Mas aí o revezamento, como você trouxe, ele está ali... Então, assim, a execução. Mas, por exemplo, quando a gente pega Fórmula 1, é individual ou coletivo? Coletivo. Porque aí é mais... eu acho que é mais equipe, não é? 3 décimos. Pit stop tem uma equipe. 3 décimos. Eu fico lá esperando. Mas a minha equipe fica na arquibancada. Igual meu preparador físico não entra para jogar também. 12 pessoas envolvidas com o meu treinamento. Eles não estão na água, mas é preparador físico. 40 atletas que treinaram juntos comigo. Aí você tem infraestrutura do prédio onde eu treinava, infraestrutura de comitê olímpico, infraestrutura de confederação. Você tem mais de 100 pessoas envolvidas. No ato da execução, eu estou sozinho na prova individual. Estou com mais 3, né? Somos em 4 numa prova de revezamento. Sim. Se você pegar o resultado, ele sempre vai ser coletivo. Não existe esporte individual nesse sentido. Te entendo, mas a cobrança, você não acha que em termos assim, o que eu de fora imagino, que a preparação emocional para o atleta de esporte individual, ela deve ser mais intensa. Porque no coletivo, um dia você não está sacando bem, o cara vê que você não está sacando bem naquele dia, troca na hora. Ele não pode no meio da coisa, eu entrei errado com o movimento. A questão é emocional. E aí, de repente, vem alguém que fala uma coisa para ele, num ponto que ele faz, que vira. Quantas vezes vi isso em quadra de vôlei? O cara fez um ponto que não estava saindo, aí o cara faz um ponto, vem aquele galera, faz... Pronto, a partir dali virou, o cara passa a fazer. Agora, no individual, natação, é isso que eu falo, a questão emocional no individual deve ser muito mais intensa. Eu acho a cobrança pessoal também. Eu na natação entrei, eu sou um favorito. Estou falando do individual, tá? No coletivo eu concordo que é igualzinho. Mas no individual, ele é um dos favoritos. Não saiu do jeito que ele quer, não nadei bem. Não sei o quê, é ele com ele, a cobrança é com ele. Mas eu te dei todos os argumentos. O resultado é do técnico, coletivo. Te deu tudo. No nosso jogo é o seguinte... A última bola do time, eu acabei com 5 que estavam jogando bem. E eu não estou bem. Todo mundo, a gente foi bloqueado. Esse elemento... Então você leva isso, sabe? Esse elemento específico, no revezamento, você tem esse sentimento. De grupo, de equipe, né? De grupo, de divisão de trabalho. Você entregou em primeiro, o cara cai e acaba saindo em terceiro. Eu fico pensando na questão mais emocional, ou seja, me impressionava isso em você. Que trabalho se faz para um atleta ter um equilíbrio, uma concentração... Com a experiência que vocês têm, o que vocês acham que faz um campeão? Atitude, principalmente. Atitude do atleta. A base é atitude.
Depois vem o resto. Aí qualquer coisa, pode colocar o que você quiser. A atitude você enquadra querer, assim, um querer muito forte. Com certeza. O querer e a vontade de fazer a construção, porque só querer não adianta também não. O inferno está cheio de boas intenções, né? A gente sabe. Então, assim, você tem um desejo muito grande de fazer alguma coisa, você quer, e se você perguntar para qualquer moleque, assim, o que você quer fazer? Quero jogar não sei o quê, quero ganhar a Olimpíada. Então, todo mundo quer. Então, não é só querer, não. Querer é mais assim, a vontade, você juntar o querer com uma atitude positiva, investir tempo e recurso, o nome disso no esporte e na vida é sacrifício, e fazer aquilo acontecer com atitude positiva. Agora, tem gente que com atitude positiva, com toda a intenção, o melhor das intenções e muito treino, não consegue chegar no objetivo. Aí você tem o resto que você separa que faz com que a coisa aconteça. Habilidade, competência, um pouquinho de sorte. Se não der certo, muda. E ter oportunidade, né? Para que você abrace isso, né? Para que nesse momento que a oportunidade aparecer... Mas a oportunidade vem depois. Primeiro vem a sua atitude. Se você esperar a oportunidade antes da tua atitude, você está lascado. Minha opinião. Para você, o que é? Disciplina. Disciplina? É. Eu acho que o voleibol é tão eficiente. O vôlei tem um título assim, a nível mundial de todos os esportes. Se eu não me engano, o hóquei na grama tinha esse, que era uma equipe holandesa. O vôlei brasileiro ficou 20 anos como líder do ranking mundial. E o Centro de Treinamento de Excelência, Bernardinho fala isso direto, Zé, que tem uma frasezinha que mostra exatamente que grandes campeões não se contentem com o sucesso do passado, onde a gente busca a disciplina automaticamente. Todo mundo vibrando, é título. O Bernardinho já foca logo no objetivo. Vai no próximo passo. Obrigação nossa. E cada vez mais que a gente não entregar, a gente está se distanciando do nosso propósito. Cada um tem o seu sonho, né? Então, entregue o seu melhor. Não pensa, vai e faz. O Bernardinho sempre fala isso. Nesse aspecto, então, 96 para vocês dois foi mais difícil como Olimpíada do que 92? Favoritos. Nossa, chegar favorito é ruim? Chegamos favoritos e não tivemos o merecimento, porque a nossa entrega não foi igual como a de 92. Eu acho que o título olímpico mascarou muita coisa dentro da gente, super jovens. Eu fui campeão aos 22, Negrão 19, o Zé com 38. Nos encantamos, foi tanta loucura que eram comerciais. O pós-Olimpíada, né? Era festas, fui jogar no Milan da Itália. Tudo isso fez a gente desfocar do principal, que era o treinamento. Por isso você fala da disciplina, né? E a disciplina. Então, o atleta, geralmente, o que acontece? Quando o atleta tem sucesso, você abriria a mão da sua vida que você tem agora para, de novo, voltar ao que você conquistou lá atrás, que é exatamente o que eles sempre falavam para a gente, o olhar de aspirantes. Você não pode perder esse brilho de aspirante da primeira seleção, a primeira camisa que você teve. Então, isso é muito importante. E aí, quando o atleta tem sucesso, ele fala, poxa, mas eu tenho família, eu tenho filhos, olha a minha qualidade de vida, eu tenho um carro, eu tenho casa. Será que vale a pena eu continuar entregando tudo isso? E aí que cai. Aí quando perde, aí retoma. Exatamente. Uma vez eu perguntei para o Parreira, que ele tinha sido técnico em 94, ele era de novo técnico em 2006, depois de ter conquistado o título em 94 e a seleção ter conquistado em 2002. Falei, o que está mais difícil? Ser técnico lá em 94, quando estava 24 anos sem ganhar, ou agora pegar uma equipe que, recentemente, né, tem 2 títulos recentes. Ele falou, agora, fazer com que as pessoas se motivem agora, a cobrança não é tanta, nem da população tanto igual era antes, e do próprio atleta. Então, ele falou, agora é mais difícil. Você pega jovens que não conquistaram nada. Nós estamos juntos? Estamos. Amanhã, 7 horas da manhã, estamos começando aqui, 6 horas da manhã. Todo mundo, vambora. Pega com um campeão olímpico, campeão mundial. Mas você pega entendeu? Alguns exemplos, eu acho que tem muito da pegada do objetivo individual, que quando você junta esse objetivo com o time, com as coisas, você constrói algo. Nessa hora individual é de novo diferente, porque aí você depende só de você. Num coletivo, se um está muito focado, está chegando na seleção, mas o resto está todo mais legal, vamos nessa, já fica mais difícil conseguir aquela... Mas você pode ter isso tanto no atleta, quanto na equipe técnica que está ali. Também. Por isso que o time... Porque se você tem um aspirante, um cara que quer muito, e o treinador talvez não esteja na mesma vibe, porque já ganhou muito, ele pode interferir também no resultado. E as gerações também acabam atrapalhando às vezes. Às vezes tem 3 jogadores super talentosos. Pegar o Neymar. Por que o Neymar não ganhou até hoje? E muita coisa cai no colo dele. Imagina vários Neymar juntos na mesma geração. Então, às vezes, é uma geração que não aparece.
A geração de prata que antecedeu a gente de 84, ela era muito talentosa. Várias gerações, logo depois deles ali, morreram. Até aparecer a nossa 10 anos depois. E a nossa conseguiu sobrepor no momento que eles deixaram ali um lastro. Exatamente quando eles saíram da seleção, nós entramos. E se não tivéssemos vencido, de repente teriam resgatado alguns para voltarem. Isso faz parte. Né? Então, eu acho que esse olhar é bacana de saber, poxa, às vezes tu tem grandes atletas, mas por que eles não ganham naquela equipe, né? Por que um Cristiano Ronaldo nunca foi campeão mundial? Por que demorou tanto para o Messi, Messi, exatamente. Ali teve uma questão de uma persistência de buscar até o último momento um foco muito grande, de dizer assim, eu não vou parar enquanto eu não conseguir esse negócio aqui. E querer jogar também, né? Querer fazer a coisa fazer acontecer. Forte, Agora, vamos pensar aqui, se a gente tiver com uma galerinha que pratica esporte nesse momento, o que pai de criança, de adolescente deve e não deve fazer? Vocês que têm filhos e vocês que viveram isso desde de jovens, o que não devia fazer? Exagerar na vibração. Porque você joga uma responsabilidade numa criança que não tem esse suporte para aguentar uma pressão. Ainda mais vindo das maiores referências deles, os pais. O melhor conselho que acho que eu posso dar, e que eu já vi isso até pesquisando sobre o tema, né? Que você fala, porque assim como o Tandy, meu filho, nada, profissional de natação. E uma das coisas mais importantes que eu acho que os pais deveriam saber é que eles precisam, que tem a ver com a vibração e com a comemoração, né? Não só a vibração durante, mas a comemoração pós, é ser mais avós do que pais, nesse momento. E quando eu vi essa definição, clareou a minha mente. Falei assim, caramba, como é que vovô e vovó fariam, né? Porque o pai e mãe é um envolvimento emocional tão grande e a gente quer o bem de uma forma tão exagerada já para os nossos filhos, né? Alguns mais, outros menos, né? E no caso da torcida, é ser avô, porque o avô ele cuida, o avô ele torce, acolhe. O avô ele acolhe, e acho que nesse sentido, acho que tem um caminho ali. Então esse é um bom ponto para os pais que estão assistindo aqui, falar assim, como é que eu devo me portar na hora da competição? Como avós. Não, e dá força, né? Acabou. Tirar avô a dá pressão, força. tirar a pressão Acabou. deles, Já viu avô não dá força? Você não pode errar. Perdeu, você faz não um pode docinho. falhar. Como você perde o pênalti. Já viu avô fazer isso? Nadou. Isso aí é coisa de pai. Entendeu? Isso Mas é coisa não pode, não pode. É isso que você tira a vontade do teu filho continuar. Pô, eu vou levar essa pressão para mim? Não vai. Eu acho que é a pior coisa. Uma boa filosofia que eu vejo é você olhar em 3 aspectos do esporte, né? Para criança, principalmente, né? E aí, se você faz isso com crianças, os jovens, eles aprendem como se fosse uma técnica, né? E o pai também, que ele pode prosperar e pode chegar mais longe no esporte. Porque o grande lance dos jovens é que você tem que segurar eles até os 15, 16, 17 anos fazendo aquilo. Porque é quando o sentimento de pertença está mais forte naquele período de puberdade, onde eles ficam mais esquisitos, né? A gente perde essa turma com 15, 16, 17. É muito esquisito para a vida do jovem, é muita experiência que está ali. Então, 3 coisas. Primeiro, tem que se divertir. É obrigado. Então, você tem que exigir a diversão. A sua exigência tem que ser na diversão. Segundo, tem que fazer amigos. Se você não fizer amigos, você não tem tribo. Se você não tem tribo, você não gosta. Se você não gosta, você não permanece e você não persiste. Então, fazer amigo é fundamental. Dentro da atividade que você está dizendo. Dentro da atividade física, Sim. Dentro do esporte, da atividade. E o terceiro é fazer bem feito, com capricho. Aí a exigência do capricho é que, às vezes, os pais eles se perdem um pouco, porque aí eles vão para o rendimento e não para a experiência e evolução dentro de cada especificidade do jovem e da criança. E quando isso acontece, fica nesse negócio. Não fez o ponto, você errou sua técnica, você fez aquilo. O capricho, ele tem, que é a excelência, né? Ele tem o mais amplo cenário para você explorar. Pode ser uma frequência, você foi 3, 4 vezes, pode ser um compromisso que você tem com o seu treinador, o respeito às regras. Você pode sair da parte técnica e ir para qualquer área onde a excelência e o capricho ele esteja inserido. Até porque ele vai usar isso em qualquer outra atividade da vida. Nem todos vão ser atletas de alto rendimento, né? Mas o esporte é muito mais para não ser o alto rendimento do que para ser. Agora, se você não permanecer tempo suficiente, você necessariamente não vai ser. Então, permaneça por tempo suficiente para que você seja bom naquilo que você faz. Aí você, como pai,
Imagina você exigir a diversão. Você, como pai, tem que participar. Aí a participação do pai de trazer a galera, a pizzada ali em casa, colchão ali, e fazer aquele negócio, e fomentar a amizade, passa a ser uma responsabilidade sua de trazer aqueles elementos para dentro da sua casa. Não pode ser uma obrigação. Tem que ser prazeroso. Meus pais nunca pressionaram eu e minha irmã. Nunca. Minha mãe falava ao contrário. Gente, para de jogar, vocês se machucam o tempo inteiro. Minha mãe era outro olhar. Mas aí tem um dose da Minha mãe não ia polenta ver e da o personalidade jogo. do jovem, né? Minha mãe não sabia direito que era vantagem. Ela comemorava o ponto adversário. Porque ela achava, ponto! Não, é do adversário. Mas estava tudo bem. Quando perdia, era a primeira a chegar e falar assim, tá ótimo, vocês foram maravilhosos. Eu acho que isso é bacana para as crianças que estão começando. A gente vê vocês muito vitoriosos. E eu imagino que os filhos de vocês e acabem vendo vocês assim num lugar realmente do Olimpo, né? Lá naquele patamar, lá no alto. Se vocês tivessem que contar para eles o momento mais doído do esporte para vocês, qual foi o seu momento mais sofrido, Tandy? Para mim, quando eu parei de jogar. É onde o atleta morre, em vida. Você deixar a tua história inteira, que você teve sucesso, e ainda mais sendo reconhecido, e de repente, do nada, você vira e fala, caramba, acabou. O que eu tenho que fazer? Eu acho que isso aí é fundamental para todos os atletas que estão vendo a gente. Façam a sua vida paralelo à sua carreira de atleta. E eu sempre falo isso. Grandes atletas que não conseguem se reinventar entram em depressão, a forma física cai, perdem oportunidades. E eu, graças a Deus, eu consegui fazer essa transformação da minha vida de atleta de alta performance, ir para a Rede Globo, apresentador, palestrante. Então, consiga botar uma vida paralela à sua rotina de atleta. Eu acho, assim, fundamental para você ter prazer. E é legal você falar isso, porque você mesmo lembra da hora de parar como um momento de maior tristeza. O seu qual foi, Gustavo? O parar, para mim, não foi um momento de tristeza, não. Foi um momento de encerramento. Foi tranquilo. É lógico que é duro. Né? Não tiro o mérito da dificuldade da transição. Isso serve para o esporte, serve para qualquer momento. Né? Quem se aposenta com 60, com 70 anos, ou seja lá qual for o momento da vida, é um momento duro. Só que a transição, você se prepara ou você constrói ela ao longo da transição. E aí tem várias formas. Se quiser falar de transição, a gente toca o pau com transição de carreira, ou transição de projeto, ou transição de empresa, né? Que às vezes você está em atividades correlatas. Esse assunto de transição também gosto de mudar, essa coisa que eu gosto então, também. Você está aqui. Então, no seu caso, por exemplo... Não, mas não vai fugir de me contar um momento que foi triste, não. Não, vou contar. Mas em termos de transição, se você vai numa profissão correlata, você está aqui fazendo uma entrevista. Sim. Transição correlata. No caso do Tandy, ele saiu de lá e foi ser empresário. No meu caso também. Então, você é atleta, você vai ser empresário. É um outro bicho. Os ensinamentos são lá. É igual você ser padeiro e que engenheiro aeroespacial. Você quer ir para a Lua. Beleza, são duas coisas completamente diferentes. Então, isso causa um trauma. Agora, o que acontece com os atletas, só tocando nesse tema, é o seguinte. Eles não sabem ou não querem investir tempo e recurso, de novo a palavra sacrifício, né? Tempo e recurso, numa transição. Que leva a planejamento, que leva a autoconhecimento, que leva direcionamento, clareza naquilo que você quer, porque não sabe o que quer. E aí essa transição fica mais difícil. Os momentos mais difíceis que eu tive na minha carreira, eles eram marcados por um momento onde eu não tive um resultado e até o entendimento por que aquele resultado não aconteceu. Porque eu treinei, porque eu fiz, fui lá, dediquei 100% da minha energia e eu não conseguia chegar numa resposta. Se eu não conseguisse chegar numa resposta, aquele momento era muito difícil. E eu tive vários momentos na minha carreira. Em 92, a prova dos 200, cara, foi um fracasso. Tudo bem que eu estava na Olimpíada, eu fui 22º. Vai chamar isso de fracasso? Vou. Por quê? Piorei 2 segundos do meu tempo, passei a noite em claro, não consegui dormir, mudei minha estratégia, eu fiz todo o possível para eu não dar certo. E eu consegui. Eu consegui não dar certo. Então foi um sucesso isso. E a gente gasta muito tempo nisso, né? Às vezes a gente precisa gastar mais tempo nas coisas que dão certo e não nas coisas que dão errado. Apesar de não deixar de ser verdade você aprender mais com os erros, né? E eu acho que você tem que saber lidar com os momentos da vida. Por exemplo, você que era o cara de 92, eu, Giovanni, Maurício, daqui a pouco aparece o Giba, garoto mais novo, cabeludo. Conta pra quem não conhece a história de você sendo chamado pela menina da plateia. Da plateia, que ele é maravilhoso. Ele simplesmente, nós estávamos, o Giba 5 anos mais novo do que eu, e a menina aos berros. Tandy, me chamava, Tandy. E aí eu já me achando, né? Feliz.
E aí eu tava dando autógrafo. Arrumou a camisa. Autógrafo pras meninas. Limpou Aí, aqui, do nada, uma virou e falou assim, Tanque, vou ser bem honesta, ela é bem mais fã do que a gente. Aí eu falei, então eu vou. Uhum. Aí eu saí em direção a ela, né? Momento do ídolo com a sua fã. E ela aos berros. Tanque! Cheguei na frente dela, dei a volta no ginásio inteiro. Pronto, sou todo tela, ela me abraça com tudo. Tanque, chama o Giba pra mim. Entendeu? Essa é a vida. Mas isso é bacana. Porque aí você começa a ver, caramba, a idade está chegando. Eu era o menino de ouro. Hoje em dia, eu sou o cara que tem que fazer esse menino super talentoso acreditar nele. Cara, ataca que eu tô aqui atrás. E é isso que é bacana no esporte coletivo, quando você começa a crescer e você é um cara que não é egoísta, através da liderança. Agora me fala aqui, Tandy, o que aconteceu com você e com sua saúde, que deu esse susto em todo mundo, que teve um coração com obstrução? O que aconteceu? Conta pra gente. Primeiro que eu acho que o atleta ele não tem passaporte para a eternidade. As pessoas acham que nós somos eternos. Pô, aconteceu com o Tanque. Primeira coisa, milhões de mensagens. Tinham pessoas ligando e eu estava operando. Depois eu vi o horário. Cara, você não me atende. O que houve? O que houve? Eu estava operando. Assim, Fátima, eu jamais imaginaria que eu teria. Se for falar alguma coisa que eu relaxei, foi na parte da alimentação, que eu gostava de doce, você sabe bem, e refrigerantes. Eu acho que isso aí. E o começo da minha história, junk food, comia alguma coisa assim. Só que eu tenho histórico na família. Meu avô morreu muito cedo, infartou. Meu tio morreu aos 42 anos jogando futebol numa pelada sábado. A diferença de você fazer check-up, isso serve para todo mundo, é exatamente aí. E essa é a minha bandeira que eu quero levar para frente. Se papai do céu me deixou aqui, em vez de eu estar reclamando que eu me infartei aos 54, eu quero levar para o maior número de pessoas e vários amigos meus já mandando foto lá, ó, tô aqui, hein, tô fazendo check-up. Vai fazer o check-up. Esse é o diferencial de vida para a morte. Você era aquela pessoa, aquele clássico que a gente imagina dos homens, que não gostam de ir a médico, não gostam... 5 anos sem fazer check-up. 5 anos. Eu tive o primeiro sinal dentro da Disney, no Epcot Center com as crianças em dezembro. Eu fui correr para um brinquedo, quando eu corri, eu senti uma apunhalada, assim, uma facada no meu pulmão. Falei, nossa, que estranho. E um atleta é muito competitivo, então a gente sabe lidar com as dores. A gente joga com tendinites, com dores. Aí depois eu tive uma conexão que eu fiz no Panamá para fazer uma palestra também. Quando eu saí, eu tinha que rapidamente chegar num outro avião. Eu acelerei, falei, nossa, fiquei meio zonzo, falta de ar de novo. Falei, estranho. Até uma outra hora, véspera assim, do aniversário da minha irmã, que eu estava em Londrina. Eu estava dormindo para o lado direito, quando eu joguei para o lado esquerdo, do nada. A sensação é que tinha fechado o ar. Voltei também no aeroporto. Olha, meio acelerado. Olha quantos sinais. Olha quanta coisa. Quantos sinais foram me dando e eu... não, deixa. Aniversário da minha irmã, fomos para um restaurante, dancei. Fizemos tudo, maravilhoso. Comi tudo. Então não é o povo que pensa que vocês são super-heróis. Acho que você também pensava também, que era. Não, exatamente. Né? Mas assim, não procurei ainda. Eu falei, vou amanhã. Eu vou amanhã, depois eu vou. Aí quando eu saí, meu cunhado estava assim, tossiu. Eu falei, tá tossindo também, alemão? Aí ele falou, eu tô com a tossezinha. Aí eu falei, eu também tô. Aí ele falou, pô, então, né, deve ser gripe. Eu falei, não, o meu é diferente. Aí nesse minuto que eu falo com ele, eu não tinha sentido nada nessa noite. Eu viro pra cá, aí tá das pessoas acreditarem no que elas quiserem. Eu tenho certeza que foi minha mãe no meu ouvido, vai pro hospital. E ali me matou, assim. E eu não ia pro hospital. 1h, entrar no hospital, não vou. Deixei minha irmã com meus sobrinhos, com o marido. E fui com as crianças para casa e falei para Yasmin, eu vou para o hospital. Ela falou, eu vou com você. Eu falei, não, eu vou rapidinho e volto. Eu cheguei dirigindo. Meu Deus. Sem dor. Achando que eu iria fazer o exame e iria embora. Fiz exames, tomografia ok, fiz eletro ok. Aí eu falei, eu devo estar com uma pneumonia e tal, não deu aqui, não deu ali, exame, aí entrou a enfermeira, exame de sangue. Aí chegou uma nova médica, eu estava quase indo embora. Falei, estou bem. Tocou o telefone, minha filha... E aí, papai? Eu falei, vai dormir, tá ótimo. Deu tudo certo, é o que eu falei. Aí, quando ela sentou, ela falou, olha só, a sua enzima, troponina, que se chama, a sua enzima da proteína, geralmente é 60, a sua deu 260. Você infartou. Eu falei, eu? Quando você foi infartou? isso? Né? Cara, estava no aniversário da minha irmã. 1 minuto ela falou, você não sai mais daqui. Eu falei, que isso? Tá indo pro CTI agora. Eu critiquei pro quarto. Tá indo pro CTI, só foi piorando.
Então, Isso, você falou, cada um acredita numa coisa. Você tem uma relação com Deus, com alguma coisa assim? eu sou kardecista, né? Então você acredita que Muito. a sua mãe chegou realmente ali Eu para tenho cuidar de certeza, você? Fátima, a voz dela, assim, me mexeu muito comigo. Uhum. E eu acho que é uma coisa tão legal para falar para as pessoas assim, cara, valorize muito sua família. No momento mais difícil, que a morte estava do meu lado, quando o médico virou e falou assim, você tinha 2 horas a 1 semana de vida, eu falei, é sério? Não atinge a gente, ainda mais atletas. Uhum. Eu pensei assim, falei, cara, não é possível. E eu cheguei a tempo. Uhum. Primeira coisa que eu pensei, Yasmin e Iago, meus filhos. Não pensei em dinheiro, não pensei em sucesso, em fama, em trabalho, não pensei em nada, eu pensei nos meus filhos. E eu pego isso e levo como legado, uma causa para passar para as pessoas mesmo. Cara, vai fazer seu check-up. Esse é o diferencial de você estar vivo. E eles falam que tempo é músculos. Porque quanto mais músculos o coração tiver, mais eficiente ele é. Uhum. Então, quanto antes você chegar no hospital, é fundamental para você ter uma qualidade de vida depois. Você é desses caras que vai atrás, que cuida, que faz check-up? Eu acho que eu sou aquele típico homem que você mencionou aqui. Que não faz? Mas a Bárbara está em cima de mim aqui. A Bárbara está com o olho muito regalado. Vai fazer. Tô precisando fazer. Mas Essa é mesmo? cabeça minha, Mas não faz mesmo? Não, eu faço com frequência, eu faço, mas não todo ano. Mas você é das pessoas que se impressionam olhando, ouvindo histórias assim? Eu me impressiono, Mas porque mexeu com muita muito parecido, tipo físico, altura, atleta. Eu quero saber a história e o que aconteceu, né? E por que não foi, por que foi, qual foi o sinal aqui, porque, pô... Ele deu, 50 e foram vários poucos sinais, anos, né? pô. Vocês têm quase a mesma idade, ele né? é bem mais velho que eu, mas tem quase a 3 mesma anos. idade. Sou 70. 70, 2 anos. Mas vocês colocam na categoria tempo ou é meio assim, porque... Super-homem. Eu acho que é isso, acho que é um pouco de Preguiça. preguiça. Eu acho que a categoria mulher é muito preguiça. mais corajosa. Vocês têm a maternidade, então vocês têm isso. Vocês, qualquer momento, vocês estão lá. A gente está Vocês estão sempre lá. E isso é muito legal. É muito legal. O homem tem que ter esse A gente pensamento tá da todo mulher, ano sabe? ali, De não falar, tem cara, jeito. eu tenho que ir. Entendeu? E eu vou te falar, eu entrei com um médico falando assim, que isso foi punk pra mim, que ele vira e fala assim, me conta o que aconteceu. Aí eu falei rapidamente, sobe um calor, tal, não sei o quê. Aí meu irmão tentou melhorar. Aí meu irmão, então só vai fazer o cateterismo, vai não sei o quê. Eu falei, não, Marcelo, teu irmão infartou. Porque ele também tá no mesmo barco. Sim, na Ele negação, já estava com na medo. negação para poder não ser... E aí ele falou, a gente vai conversar lá, vamos ver o tamanho do problema. Porque eu poderia abrir o tórax e fazer uma mamária e uma safena. Mas você Aí- fez angioplastia. Aí quando eu cheguei, ele falou, olha, tem uma notícia boa e uma ruim para te dar na operação. Aí ele falou, a boa é que você não vai precisar fazer a mamária nem a safena, não vai precisar abrir. Eu falei, pô, que bom. E a ruim é que você vai ter que fazer 2 vezes. Porque a primeira minha foi 98%. Era De um obstrução. filete passando de obstrução. Um filete. Ele falou, nunca vi. É impressionante como você não acredita que você está naquela situação. E quando ele vira e fala assim, logo depois que ele fez, ele virou e falou, eu lembro que ele falou, respira. Eu trouxe o ar lá de dentro e eu falei, caramba. Aí ele falou, Tandy, bem-vindo à tua antiga respiração. Olha. Você se acostumou, a cabeça, ela se adapta a tudo. A puxar um pouco. E aí eu já estava aquilo. E volta e meia eu sentia, fazendo palestra. Um pouco de falta de ar. Às vezes eu pegava o ar assim e faltava. E a mudança é instantânea. Cara, é instantâneo. Colocou o stent ali, você já... instantâneo. Pô, quero ir embora. Tem que ver Já a tira foto, os Gustavo, negócios, com tira os... stent sem stent. É um gigante, a minha artéria passando sangue, a outra um filete e ela meio esbranquiçada pela falta de Eu já sangue. estou até respirando diferente. Ainda bem que eu faço sempre, porque... Eu fiz o teste aqui, ó. Mas ainda bem que eu faço sempre, então tá tudo bem. Mas me fala agora, vamos falar uma coisa boa. Expectativas para 2024. Paris está chegando. Para a natação, como é que você está enxergando esse O momento? time, ele tá médio. Ele não é um time, assim, que tem aqueles ponteiros no ranking para disputar muitas medalhas ou muitas finais. Então, a gente tem um time onde tem 400 metros nado livre, Guilherme Costa muito bem, Caribé fez o índice agora, a gente está no meio da seletiva ali. Alguns nadadores que estão em posições interessantes ali, mas no âmbito geral, a gente vem de uma Olimpíada com 2 medalhas de natação, né? Um prata e uma bronze, do Scheffer e do Bruno Fratos. E essa Olimpíada vai ser desafiador para a gente. O Bruno não está nessa O Bruno né? não participou, o Scheffer não classificou para a prova machucado, que ele foi. né? O Bruno. O Bruno tá. O Bruno sofreu uma cirurgia alguns meses atrás, então é pouco tempo de recuperação, não dá. Não dá.
tem muita coisa para acontecer. Tem um tempinho aí, 2 meses e meio, 3, né, praticamente. E vai ser duro para a natação sair com as medalhas. A Ana Marcela vem para defender o título, então na maratona aquática a gente tem a Ana Marcela. Então tem algumas coisas para acontecer ali, mas a expectativa ela não é uma expectativa assim, olhando para o panorama do que a gente está vendo. E para muita gente é um aprendizado mesmo, estar numa competição com tanta gente, assim, desse jeito. A natação né? feminina está muito bem. Né, falei da masculina, a MAF, né, Maria Fernanda, detonando nos 200, tem a Beatriz Gisotti nos 1.500, nas provas longas. Mas a natação feminina, ela deu uma encorpada nos últimos anos e tá vindo muito bem. E o vôlei? O vôlei veio de um ano, da última Olimpíada em Tóquio, eu acho que foi desde 96, foi o pior ano do voleibol, né? Uma medalha de prata com o feminino, com as mulheres de novo. Pela primeira vez, eu acho que vai ter o mesmo número, ou já passou, né? Já passou o feminino? Do feminino já é maior. As mulheres passaram a quantidade de... Não, ainda não, mas igual, né? É igual. Mas é muito legal isso. Eu acho que o voleibol, ele tem isso. Ele pode ser que fique fora do pódio, nos dois, no masculino e no feminino. Vôlei de praia feminino, acho que vem muito forte. As meninas, elas realmente estão vindo muito fortes. Masculino, não acredito. Não acredito. Pode pegar um pódio, mas não acredito. E no feminino da quadra, eu acredito que elas meninas vão brigar pelo ouro. Mas é a 5ª geração que o José Roberto já está mudando. Né? Vai brigar ali por um 3º lugar. Tem as americanas, que são uma das grandes favoritas, sérvias. No masculino, o nosso Bernardinho voltando. Enquanto o Bruninho estiver ali, ele Voltou não a consegue... treinar, né? Ele não consegue deixar a seleção, o compromisso, né, de levar bem. Serginho está agora junto com ele, foi chamado também. Eu acho que esse olhar de fora da quadra como líder, como o Serginho, vai ajudar muito. Sim. Vai ajudar muito. Com equipe técnica? Com a equipe técnica. Que legal, né? E a Fofão no feminino, né? Pois é. Muito legal. Maravilhoso. São os dois. E acho que ali o masculino vem forte, a Argentina também, né? Sempre dá trabalho para o Brasil. Os americanos... Polônia, eu acho também. A Sérvia também. Falou todo mundo. Bom, mas são esses 32. Mas são só 3 medalhas. Não, mas 32 mas são os 4. Mas são os 4 que Olha vão que brigar eu junto com o Brasil. trouxe uma coisa, não sei se você lembra. Eu tenho uma medalha olímpica! Uhul, gente! Foi mesmo. Sucesso, hein? O Tandy fez uma réplica e distribuiu para algumas pessoas e eu ganhei. Ele me deu fornecedor aí, ele me deu fornecedor. Olha isso, gente. Ela é pesada, olha só. Essa medalha aqui, quando eu vi do Tandy, que ele mostrou, eu falei, cara, eu quero também essa aqui. Ele me deu fornecedor, é a melhor réplica. Não é impressionante? Ela tem as mesmas dimensões, não é comum isso nas réplicas, o mesmo peso, ela é de um capricho. Quando eu mostro, a pessoa diz assim, ué, mas é pesada, né? A única diferença que ela tem é que, como ela é feita de um material diferente, ela brilha, né? Ela permanece. Tinha ouro. Exatamente. A nossa tinha ouro. A a chapa dela era de ouro. Essa frente, né? Era de ouro. A minha de prata, você pega a de prata, ela tá uma medalha envelhecida. A réplica, ela não envelhece, ela é um metal fica. ali. Eu guardo com o maior carinho. Nós, quando ganhamos, a Fátima estava do lado, né? E estava no Fantástico ao vivo, se eu não me engano. Era. Então, tá combinado, eu vou te dar uma réplica da medalha de prata. Então. Jura? Vou te dar. Devia ter trazido hoje aqui, não eu vou sabia que ficar era. insuportável. A cara da minha filha, como é que você não trouxe a medalha de prata e deu pra Vou ficar Fátima? Insuportável, gente. Ninguém vai me aguentar. Vou ter que Porque voltar. a pessoa que não joga, que aprendeu a nadar em 2018, vai ter uma medalha de prata olímpica? Eu nem pensei. Isso é uma ironia do destino. Você estava naquele projeto em que você foi me visitar quando eu estava aprendendo a nadar lá no encontro? Lembra? Foi, em 2018? foi. Aprendi a nadar em 2018, Tandy, num desafio que o programa fez. Tava, A gente fez o Reinaldo Fátima Atleta em 2016. Era. Sei como é que que trabalha comigo, o Reinaldo, acho que esteve junto, envolvido nesse projeto. Sim, o Reinaldo. Rei. Isso, ele que foi o meu professor. Isso. Pra gente terminar, em uma palavra, o que é o esporte para você? A experiência, a gente estava conversando aqui, né? A gente trouxe algumas, mas esporte para minha vida. Acho que seria essa a referência do esporte da maneira mais ampla, né? Porque ele traz a experiência que a gente teve como profissional do esporte ali dentro, né? E como isso ele carrega para tudo aquilo que a gente faz. A gente faz muita palestra, né? Então, você está no palco ali, o que você fala quando você está ali? A conexão do esporte com a vida de hoje em dia. De hoje. Você Esperança. Esperança do mundo melhor. A Olimpíada foi inventada exatamente para parar as guerras. E a gente está num momento tão difícil da humanidade, né?
A gente vindo desse momento de catástrofe aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Guerras lá fora, o tempo inteiro. Cara, esse mundo melhor que eu acredito, eu acho que o esporte traz muito isso. Ele é meu adversário, mas não é meu inimigo. Né? Valorizar o próximo, a equipe, mesmo que eu não seja o cara finalizador, que sou o famoso, o atacante no voleibol é o cara que geralmente vai fazer comerciais, vai ter sucesso. Mas a gente não pode esquecer o Serginho, a Fabizinha, os livros que a bola bate uma fração de segundo deles e dali você sabe que aparece Gibanelis! Tira o Serginho do time, né? Acho que a gente falou de coisas assim como educação, esporte, eu acrescentaria cultura, que eu acho que é um triângulo que definitivamente transforma, individualmente transforma a sociedade. Eu acho que se a gente investir nesse triângulo, a gente tem muita chance de caminhar. E para mim, o esporte foi muito tempo frustração, porque eu não fazia nada, né? Eu era ruim em tudo, gente. Mas eu acho que hoje é felicidade. Porque quando eu estava sem ir à piscina, eu percebia que todos os medos estavam voltando. E uma fobia que me acompanhou até 2018 eu consegui, né? Eu falei, não vou deixar ela voltar, não. Eu vou voltar a nadar. E é uma coisa que eu achava que só a dança me dava. Que quando eu danço, eu não penso em nada que está acontecendo no mundo. Eu fico completamente absorvida para aquele momento, sabe? Legal isso. E isso é muito legal, e você né? é mais pro esporte. Nós, atletas, quando víamos você chegando com o microfone, era sinal de sucesso. Ah, que legal! Que nós víamos, cara, a Fátima tá aqui, é sinal que, caramba, nós estamos brigando por medalha. Deu certo. Que legal. Nós estamos com chance de medalha, você e Galvão, assim. Quando nós víamos, né, eles na transmissão, falar, caramba, que demais. E no final, principalmente. E quando nós ganhávamos, você sempre estava ali do nosso lado. Então, todos os atletas, inclusive no futebol, te elegeram, né, como a musa da seleção. Eu acho que tem muito isso, esse lado seu. Que eu acho que é porque eu gosto e como eu nunca fiz, então era aquela coisa que você fica muito apaixonada, né? Mas eu adorei reencontrar vocês. Hoje foi um papo muito legal. Não, principalmente que a gente definiu que esporte é felicidade, vida e esperança. Pronto, gente, estamos felizes. Obrigada, Gustavo. Eu tinha certeza que vocês iam ser essas pessoas bacanas. Como bom. Ele falou, tu não morreu. É a primeira coisa que ele falou. Não morre Ainda não. bem, Ted. Não, e o jeito que ele Ainda falou, tem- você não morreu mesmo. Olha, eu aprendi a nadar. Quem sabe eu ainda consigo aprender Não, você a joga bater uma direitinho. bolinha assim com a galera. Obrigado. Ei!